dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. É assim que uma aranha faz uma teia. Usando a seda que ela mesma produz, a aranha vai trançando ela com as patas pra formar a teia. Eu achava que isso demorava dias pra fazer, mas na verdade é coisa de meia hora. Eu nunca mais vou destruir uma teia na minha vida. Esses fatos vão melhorar seu dia. Existe uma empresa especializada em transformar desenhos de crianças em bichinhos de pelúcia reais. Quando esse menino abriu uma barraquinha de cachorro-quente na frente da casa dele, um vizinho reclamou. Ele denunciou pra polícia, mas quando eles chegaram lá, eles não brigaram com o menino. Eles ajudaram ele a regularizar o negócio dele de graça e também compraram cachorros-quentes dele. A cabeça dos Legos tem um buraco que permite que crianças respirem caso elas engolam um Lego sem querer. Em 2013, mais de 200 estranhos aceitaram o convite de um velório de um militar que não tinha família. E essas 200 pessoas foram no velório dele e o velório ficou cheio. Existe um colchão que se chama o colchão da conchinha, que tem uma abertura pra você colocar o braço caso esteja dormindo abraçado com alguém. E se você for solteiro, eu acho que isso piorou seu dia, sinto muito. O cheiro da piscina não é cloro, mas sim xixi. Esse cara testou pra ver se é verdade. Ele encheu 2 baldes com água e colocou a mesma quantidade de cloro nos 2. E a única diferença foi que no balde B ele colocou um pouco de xixi. E depois de um dia, chegou a hora da verdade. Ele primeiro cheirou o A, que era só cloro com água, e não tinha cheiro de nada. E na hora que ele cheirou o balde com o xixi, realmente tinha aquele cheiro clássico de piscina. Esse cara colocou QR Codes em todas as latinhas do mercado. Ele esperou pacientemente por horas até alguém finalmente comprar uma lata. E quando a mulher foi pagar e finalmente escaneou o QR Code, teve uma surpresa. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram
precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome, e se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Descobriram um hack de dinheiro infinito. Um menino perguntou pra escola dele se ele podia limpar os chicletes debaixo das mesas da sala. Eles aceitaram e ofereceram de pagar $5 pra cada vez que ele fizesse isso. Mas ele queria mais. Foi aí que ele teve uma ideia genial. Ele começou a vender chiclete pros colegas dele. O chiclete era barato, ele vendia por 50 centavos e ganhava um pouco de dinheiro com essa venda. Mas a melhor parte não era essa. Ele pediu para que toda vez que os colegas mascassem chiclete, eles colassem esse chiclete embaixo da mesa. E dava até desconto para as pessoas que prometessem que iam fazer isso. Por causa disso, a frequência que ele precisava limpar essas mesas aumentou muito e ele começou a ganhar ainda mais dinheiro. E essa criança era Elon Musk. Mentira, mas seria engraçado se fosse. Esse professor foi longe demais para explicar a matéria. Ele disse pros alunos que quando ele ficasse no centro dessa estrutura, todo o peso dele seria distribuído nessas cordinhas e ele conseguiria flutuar. Ninguém acreditou. Então ele desafiou os alunos a puxarem e ele realmente foi levantado pelas crianças. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela estava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela estava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo
mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Essa foto tá me deixando louca. Isso aqui é um mar ou um cheesecake? Porque 80% das pessoas veem um barco no oceano, mas 20% tem certeza que é um cheesecake muito bem cortado. Essa tia processou seu sobrinho porque eles ganharam a loteria juntos e ela não queria dividir o prêmio. Em 2018, essa mulher chamada Bárbara ganhou 1,2 milhões de dólares na loteria. Quase 6 milhões de reais. Só que ela tinha pedido pro seu sobrinho Tyrone comprar o ticket pra ela, porque eles eram muito próximos. E não só isso, como ela também colocou o nome dele do lado do nome dela no bilhete pra dar sorte, de acordo com ela. E ela acabou ganhando, só que quando isso aconteceu, os organizadores resolveram dividir esse prêmio entre as duas pessoas. Afinal, o nome do Tyrone tava no bilhete e quem comprou o bilhete foi ele. E mesmo a Bárbara dizendo que o Tyrone era o filho que ela nunca teve, ela ficou furiosa com isso. O Tyrone disse que ela tinha concordado em dividir o prêmio caso eles ganhassem, mas a Bárbara disse que não é verdade e que isso seria só se eles ganhassem o prêmio de consolação. Ela imediatamente contratou um advogado e processou o sobrinho dela, que ela chamava de filho. Ela também disse que não via mais ele como filho que ela nunca teve. Ele disse que se ela tivesse pedido, ele teria dado dinheiro pra ela e tava muito chateado porque ele realmente amava muito a tia dele. Depois de muita discussão, o Tyrone, que tinha só 19 anos, concordou em dar metade do prêmio dele pra Bárbara, ou seja, 300 mil dólares. Mas ela disse que ainda assim ele machucou ela e que ela nunca mais vai colocar o nome de outra pessoa no bilhete de loteria. Se você fica deitado na cama sem dormir até tarde só pra ganhar 2 horas a mais no seu dia, de tempo livre pra você assistir uns vídeos ou só ver uma série, ou pra fazer qualquer coisa que você não fez durante o dia, isso tem um nome científico. Os cientistas chamam isso de procrastinação na hora de dormir. E aparentemente não é normal fazer isso. Isso basicamente acontece quando você sente que você não teve tempo livre o suficiente no seu dia todo pra fazer as coisas que você realmente queria fazer porque você tava ocupado com o trabalho ou com escola. E aí na hora que você vai dormir, você sente que quando você dormir já vai começar o dia seguinte e você já vai estar ocupado de novo. Então você deita porque sabe que deveria dormir, mas não dorme porque você sente que não teve tempo suficiente e você tenta ter esse tempo livre na hora de dormir. Só que aí você não dorme e fica cansado no dia seguinte. Eu sou a única pessoa que faz isso, não é possível que eu seja a única. É assim que os sons de filmes famosos são feitos. A gente sabe que animais não conseguem atuar. E por causa disso é muito difícil captar as coisas que eles precisam falar com o microfone. Por isso, muitas vezes, quem faz o som dos cachorros nos filmes são humanos. Gravar isso deve ser tão engraçado. Nos filmes, às vezes, os atores precisam dublar as próprias cenas. Principalmente em cenas de ação e cenas de luta. Isso porque, às vezes, quem faz é um dublê, ou só não dá pra ter um microfone naquela cena. E esse aqui é o Hugh Jackman fazendo isso pra Wolverine. Por fim, pra gravar Um Lugar Silencioso, a única coisa que tem som é os monstros. Esses monstros fazem alguns sons, incluindo esse aqui, que é de ecolocalização. Eles deram choque em uma uva com um taser e depois diminuíram a velocidade. You can take that sound and slow it down. Fica igualzinho.